Olá, agora você tem mais uma opção de ficar bem informado aqui na Rádio PF. No Spotify e também no YouTube da Rádio PF, você vai encontrar o Pod Café. É nosso podcast de entrevistas e debates. E a gente estreia hoje falando de eleições. No episódio de hoje, a gente conversa com o advogado Bruno Weber do Amaral, ele que é eleitoralista, um especialista em legislação eleitoral. Bruno, obrigado aqui pela presença no Pod Café. Zumara, que honra voltar a essa que é a minha casa, que honra estar no Pod Café conversando sobre um tema que é fundamental para a cidadania, para a democracia. E quando eu digo voltar à minha casa, é porque aqui eu me formei no ensino médio, no integrado, e ali do integrado subi lá para cima para me formar em direito. Então sempre que eu volto aqui, eu me sinto em casa, uma alegria. Que legal, Bruno. Olha só, ia pedir para te se apresentar e você já fez essa baita dessa apresentação. A gente também tem muito orgulho de receber aqui um filho da casa, a gente pode dizer assim. Agora, eleitoralista, Bruno, esse caminho, ele foi natural na tua vida profissional? Eu creio que sim. Na verdade, desde sempre, desde que eu me recordo, eu me interesso por política. Minha família, em alguma medida, é envolvida com política, debatia política em casa e com a formação no integrado, que é excepcional, e com a formação na Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo, que também é excepcional, eu acho que abordar esse caminho foi natural. Eu me recordo que logo após me formar, em 2018, quando eu comecei a atuar na advocacia, já foi a minha primeira eleição. E a partir daí me apaixonei, me especializei e nunca mais deixei de atuar com direito político. O direito eleitoral é um dos ramos do direito político, que eu queria dizer, eu sou mais especializado efetivamente nele, mas também atuo com direito partidário, direito parlamentar e ao fim e ao cabo com direito constitucional, porque é aquilo que orienta todos esses. E, mais uma vez, a formação que eu tive aqui nessa casa é fundamental. Eu me lembro das eleições do DA, que já é uma forma de fazer política, as eleições do Diretório Central, que também é uma forma de fazer política. A universidade ela sempre foi aberta a esse tipo de debate e, com certeza, influenciou na minha formação como eleitoralista. Agora, a gente vive os tempos de hoje assim muito agitados e velozes em termos de tecnologia. Você disse que começou em 2018, de lá para cá, muita coisa mudou numa eleição. Você já pegou quantas eleições municipais? Foram 2 eleições municipais? 2 eleições municipais. Essa vai ser a terceira? Não, eu atuei em 18 uma nacional, 2020 uma municipal, 22 uma geral. E agora a segunda, então, a eleição municipal. Isso. E mudou muita coisa, Bruno? É assustador. O direito eleitoral, todos os ramos do direito, ele mudam de tempos em tempos. Então, o direito civil vai mudar em algum período, pode ser 5 anos, 5 décadas. A Constituição muda mais frequentemente do que deveria. Todos os ramos do direito mudam. O direito eleitoral tem a particularidade de que a cada 2 anos ele vai mudar com absoluta certeza. Nós temos nos períodos intraeleitorais, nos intervalos entre eleições, sempre reformas. O próprio Tribunal Superior Eleitoral edita resoluções para regulamentar essas reformas e também para tentar colocar em alguma norma os seus entendimentos jurisprudenciais. De 18 para cá, eu arrisco dizer que já não são as mesmas eleições. Com absoluta certeza, não são as mesmas eleições que nós vamos ter. E essas mudanças, elas são boas? Ou a gente não deveria ter assim uma legislação única para todas as eleições? Sim e não. O tempo, ele, especialmente para uma eleição, ele é muito importante. Se não fosse as alterações, tanto legislativas quanto fruto dos entendimentos dos tribunais, nós não teríamos hoje ferramentas para enfrentar a desinformação. Nós não teríamos ferramentas para regulamentar o uso da inteligência artificial e eu não acho difícil imaginar uma eleição sem essas ferramentas à disposição. Então, na mesma medida que isso pode gerar uma necessidade de especialização muito frequente para os profissionais, uma insegurança para os candidatos, para os partidos, na mesma medida tenta acompanhar a sociedade que está em constante mutação, né? Bom, então vamos falar dessas alterações, não é? A gente está com um calendário eleitoral
em vigor, a gente fechou aí a janela partidária, filiação de partidos, e a partir de agora, o que partidos e candidatos devem se ater em relação a esse calendário? O calendário eleitoral, ele, tanto quanto a legislação eleitoral, é recheado. Se a gente pegasse um calendário anual e fosse pincelando, talvez, em quase todos os dias do ano, nós teríamos um ato diferente, alguns se acumulam em mais dias, como é o caso da janela partidária, do prazo de filiação e domicílio que terminou recentemente. Mas no próximo período, nós temos uma data que é fundamental e que vai orientar, em alguma medida, o caminho das pré-candidaturas. Temos uma visita... Que coisa fofa. Temos uma visita, é a Tuti, viu? É a nossa estagiária, Bruno. Essa que é a dona das poltronas. Essa que é a dona das poltronas. Prazer, Tuti. Tuti está participando aqui do nosso Pod Café, né, Tuti? Tivemos mas ela já uma tá visita. Indo. Então, nos próximos dias nós teremos uma data muito importante, vai definir os caminhos de algumas pré-candidaturas. A gente olha para a sociedade e pensa... Fulano é pré-candidato, Beltrano é pré-candidato, nós conseguimos mais ou menos identificar. Mas conforme o calendário vai avançando, vão se somando atos que vão dando certeza. Dia 15 de maio nós teremos a abertura de um desses prazos, que é a possibilidade de arrecadação prévia na modalidade vaquinha virtual. Um exemplo de como a legislação avançou e já regulamentou uma forma de arrecadação que há poucos anos atrás não existia. Ela existe desde quando? Da última eleição? Salvo engano, agora? Desde 2016. Não, ela já existe desde antes. Salvo engano, 2020, exatamente. Porque nós tivemos, aqui é um ponto interessante, nós tivemos a proibição pelo STF das doações por pessoas jurídicas. Isso foi um terror para as campanhas eleitorais, porque era de onde vinha a maior parte do financiamento de toda e absoluta qualquer campanha. E aí, desde lá, foram se criando diversas formas de possibilitar a arrecadação eleitoral, e a vaquinha foi uma delas. Então, um instrumento que já era utilizado para financiamento de outras atividades foi incorporado pela legislação eleitoral. De lá para cá já surgiram outros. De 2020, 2022, agora nós temos, por exemplo, a possibilidade de financiar campanhas com shows artísticos. Isso gerou um debate tremendo no direito eleitoral, mas é só mais um exemplo de como a legislação vai tentando acompanhar a sociedade, em alguma medida, as demandas dos próprios partidos e candidatos. Né? Bom, se ela existe há mais tempo, os partidos ou candidatos, eles aprenderam a utilizar esse mecanismo? Ainda não? Não, eu acredito que não. Especialmente quando nós enfrentamos eleições municipais, nós temos um número de candidaturas muito maior, estruturas também menores, e aí esse confronto entre um número maior de candidaturas e estruturas menores acaba gerando algumas irregularidades, digamos assim. A vaquinha eleitoral é um desses exemplos. Nós precisamos de plataformas credenciadas pelo tribunal, nós precisamos de plataformas que sigam toda a legislação de prestação de contas, e além de tudo isso nós precisamos de contadores, advogados, administradores financeiros e de candidaturas que saibam usar da forma correta a plataforma. Eu acho que ainda não vingou, inclusive. É uma estrutura de empresa, né? Com toda essa organização. Uma campanha tem CNPJ, inclusive. Pois né? É uma estrutura quase que de empresarial. Empresa. Pois é. E aí a gente tem outra data, dia 6 de junho. 6 de junho, data para desincompatibilização, especialmente de dirigentes sindicais. A gente fala em dirigentes sindicais, mas é óbvio que existem uma série de outros servidores públicos que vão entrar nessa data, que é o prazo de 4 meses antes da eleição, mas fundamentalmente dirigentes sindicais e representantes de entidades de classe precisam se afastar das suas funções para poder concorrer nas eleições. Seguimos no calendário, dia 30 de junho. 30 de junho. 30 de junho. Pré-candidatos não podem mais apresentar ou comentar programas de rádio e TV. Essa é fundamental. Aqui a gente considera uma regulamentação de pré-campanha, mas na verdade é uma conduta vedada. Isso é para evitar o abuso do poder dos meios de comunicação. É inegável que, estando aqui no microfone, nós acabamos tendo um grau de exposição, uma abertura maior do que um cidadão médio para expor as nossas ideias. Então a legislação também proíbe que, a partir de 30 de junho, os comunicadores, aqueles que têm como profissão comunicação social, se afastem das suas funções. Bom, agora a gente entra num assunto bem importante, que é a chamada pré-campanha. Desde quando
o candidato ou a pessoa que vai ser candidata pode se apresentar como pré-candidato? Essa é uma pergunta engraçada. Eu, quando dou palestras, workshops, até consultorias sobre esse tema, eu digo que terminando uma campanha, nós já estamos em pré-campanha. No dia seguinte. Basicamente, a pré-campanha é o período entre as eleições. Convencionou-se chamar determinado período de tempo de pré-campanha porque foram surgindo regulamentações. Mas terminada uma campanha, estamos em pré-campanha. A partir do dia 16 de agosto, é o dia que começa a campanha eleitoral, nós temos a possibilidade de realizar propaganda eleitoral. Então, antes disso, pré-campanha. É comum que as candidaturas, os partidos utilizem mais ou menos uma métrica do 1º de janeiro do ano eleitoral. Mas isso vem bem antes, né, Bruno? Olha, vamos dizer aqui, ó, Passo Fundo, por exemplo, está falando de eleições e candidatos e candidaturas já desde o ano passado. Exatamente. Corrobora a minha tese. Terminou uma eleição e iniciou a pré-campanha da próxima. É uma permanência, nós somos uma campanha permanente, porque daí é 2 anos para escolher o prefeito, dali 2 anos vem governador, presidente da República, está sempre uma campanha vinculada a outra. Exatamente. Em alguma medida eu acho isso importante, essa concepção importante, porque nós não devemos debater a política, muito menos a institucional, somente de 2 em 2 anos. Durante as eleições. Durante as eleições. Então, se essas pessoas interessadas em ocupar esses cargos tiverem a disposição e o espaço para debater constantemente isso, eu acho acertado. Pois é, mas aí tem uma questão, Bruno, e aí quero ver até a tua opinião. Quem tem mandato, ou quem está mais exposto na mídia, ou mesmo comunicadores que estão mais expostos, eles têm uma vantagem sobre outros candidatos que vão concorrer e não são tão conhecidos assim. Tem. E eu acho é quase impossível a gente equilibrar essa régua no máximo. Existe um princípio do direito eleitoral que reclama da organização das eleições esse equilíbrio, essa paridade de armas, um ponto de partida pelo menos semelhante. Mas as eleições elas não se dão no vácuo, né? Então, o parlamentar ele tem um dever constitucional de prestar contas do seu mandato. É razoável que em algum momento nós afastemos dele um dever, não é um direito. Ele tem o dever de prestar as suas contas. É razoável a gente afastar isso da sua atividade para que equilibre o jogo? Não me parece ser. O comunicador nós já temos uma previsão, então, em alguma medida, todas as desincompatibilizações são uma tentativa do legislador de colocar algumas barreiras. Mas a verdade é que realmente o ponto de partida é diferente. A legislação tenta equilibrar, mas alguns saem na frente, uns saem mais atrás, e é por isso que eu defendo que é importante se fazer valer da pré-campanha. Se na pré-campanha, uma pré-candidatura bem preparada, conseguir trabalhar, até com pouquíssimos recursos, ela consegue, por conta própria, chegar mais perto dessas que têm um grau de exposição maior, né? Então vamos falar do que pode na pré-campanha, que eu acho que é importante. Perfeito. A gente fala entre esse pode e não pode, porque efetivamente existem vedações, existem multas para caso alguém incorra nessas vedações, mas muita coisa pode em pré-campanha, muita coisa mesmo. Se a gente for analisar, lá no fim do cálculo, é o que pode na vida de um cidadão, para debater a cidadania. Então, em primeiro lugar, pode-se dizer pretenso candidato. Nós temos casos, eu acompanho um pré-candidato que se denominou pré-candidato em junho do ano passado. Então, desde o ano passado, como havíamos falado, até a data. Mas ele só pode dizer que ele é pré-candidato. Candidatura precisa de aprovação em convenção partidária, que tem prazo na legislação, né? Então, antes da convenção, não há candidaturas, né? Só pré-candidatura. Então, ele pode se dizer pré-candidato, ele pode apresentar propostas, ideias, pode debater política pública, pode se fazer presente em podcasts, entrevistas em rádio, televisão ou qualquer outro meio de comunicação, pode realizar também algumas atividades que são intrapartidárias, inclusive propaganda intrapartidária para ter o seu nome aprovado na convenção. Pode realizar gastos com a finalidade de pré-campanha. E ele tem que prestar conta desses gastos? De pré-campanha, não. A pré-campanha, mesmo que possa, em alguma medida, se realizar esses gastos, ela não existe ainda, pelo menos,
uma forma de prestação de contas. É um gasto do CPF, como se eu tivesse, eu, pessoa física, investindo na minha imagem, na divulgação do meu nome para alguma finalidade. Esse caso é uma finalidade eleitoral, né? Mas não existe. Isso já indica que é uma das possibilidades da pré-candidatura, realizar gastos. Claro que eles devem ser moderados, eles devem ter alguma razoabilidade, em alguma medida ser transparentes também. Se eu vou realizar um gasto, eu preciso fazer ele no meu nome, ele me beneficia, então eu devo fazê-lo no meu nome. Inclusive, esse é um tema de julgamentos bastante polêmicos dos últimos dias, do senador Sérgio Moro. Sim. Se eu não me engano, da senadora. Utilizou recursos do Podemos para fazer uma pré-campanha à presidência da República e depois se candidatou por outro partido a outro cargo. O Sérgio Moro, ele acabou fazendo pré-campanha em vários partidos para vários cargos. A tese daqueles que o processaram era de que isso desequilibrou efetivamente as eleições, porque os recursos que ele dispunha, um pré-candidato médio talvez não tivesse à sua disposição. Essa tese de acusação perdeu no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, provavelmente vai para o Tribunal Superior Eleitoral e vai nos dar alguma baliza para também orientar as pré-candidaturas do quanto pode se investir na sua pré-campanha. Né? Então o julgamento é importante mais por isso, né? É essencial. É fundamental. Essencial. É um tema muito nebuloso, o tema dos gastos na pré-campanha. Em geral, a prestação de contas eleitoral ela se preocupa com o financiamento público. Nós sabemos que existe uma verba monumental do orçamento público destinada à campanha eleitoral e é por isso que a prestação de contas ela é tão rigorosa. Agora, a verba privada, por exemplo, que eu teria à minha disposição para utilizar em pré-campanha não interessa tanto assim ao poder público e por isso não tem prestação de contas. A menos que haja um abuso de poder econômico aí nesse caso. Aí pode ser denunciado e aí entra toda aquela questão de julgamento. O abuso de poder econômico, político, dos meios de comunicação, existem diversas condutas que podem, somando-se elas, incorrer em algum desses e aí... No caso das penalidades para a pré-campanha, o que mais acontece aí para um pré-candidato ser penalizado? Em geral, as penalidades elas são de multa, 5 mil a 25 mil reais. Veja que não é um valor ignorável. E eles, em geral, acabam pedindo voto antes da hora, que é uma das proibições, talvez a mais expressa que nós temos da pré-campanha. É expresso na legislação, não pode pedir voto. Eles vão lá e pedem. E eu para ser sincero, não me parece nem que tenha alguma efetividade pedir voto agora. Sim. As pessoas vão esquecer que o pré-candidato ou o candidato porque, na verdade, assim, eu sou pré-candidata, todo mundo entende, né? Mesmo que fica subentendido ali, tá querendo voto. Em algum momento vai querer. Agora a legislação diz não peça. E algumas pré-candidaturas pedem. E aqui tem talvez um ponto nebuloso também da legislação. Ela, em princípio, ela dizia pedido explícito de voto. Pedido explícito, vote em mim. Mas as pré-candidaturas nos últimos anos foram tão criativas que elas foram criando outras formas de pedir voto explicitamente sem dizer vote em mim. Então, nessa eleição, a resolução do TSE já veio tentando prever essa situação e indica que o pedido explícito de voto pode se dar não só pela expressão voto em mim, mas por outros elementos que permitam concluir o mesmo fim. Implicitamente eu poderia dizer, eu sou pré-candidato, se você não tiver nenhum candidato, eu sou pré-candidato, eu estaria pedindo um voto em mim, eu sou de outra forma. Eu precisaria do teu apoio, né? Preciso do teu também. apoio. É um pedido de voto e conto contigo. Um pré-candidato, se conta contigo, com o teu voto, né? Então, o tribunal já... era um debate, desde 2020, talvez, esse debate foi chegando aos tribunais e uma margem de interpretação muito extensa para dizer o que era explícito ou não explícito. Então, nessa eleição, uma das mudanças, ele regulamentou já orientando que esse pedido explícito não precisa ser tão explícito assim. É a tese das magic words, o contexto representa a explicitude. Agora, Bruno, os partidos, eles estão orientando os pré-candidatos, os seus futuros candidatos adequadamente, ou ainda há um caminho aí para profissionalizar os partidos políticos? Há um caminho em alguma medida extenso.
nós ainda temos algum grau de amadorismo nas campanhas eleitorais. Às vezes eu sou atacado por dizer isso, porque todo mundo que trabalha, se dedica a um projeto político, se dedica muito. Mas em alguns pontos a dedicação não resolve as questões. E o ponto é justamente a profissionalização, especialmente das áreas que devem ser profissionais, né? A comunicação, a contabilidade, a própria advocacia. Aqui eu estendo essa minha reflexão aos tribunais, às promotorias. Todo mundo que atua ativamente em uma eleição precisaria buscar um certo grau de profissionalismo, e o próprio partido tem o dever de promover isso, pelo menos para os seus quadros, né? Nós temos algumas experiências com partidos que estão muito avançados nesse nível, possuem informações não só para os seus pré-candidatos, mas para todos os seus quadros, mas outros que debatem eleições somente na convenção, né? E aí entra uma questão que é a participação das mulheres nos partidos políticos. Há uma grande reclamação, e eu converso com mulheres que estão na política. Não basta um número, né? Passo Fundo tem tantas vereadoras, mas se elas não participam de comissões, das lideranças de bancadas importantes, da mesa diretora, se elas não participam das direções dos seus partidos, de nada adianta essa participação da mulher na política, porque faz de conta, né? E ainda tem um certo grau de participação meramente formal. O nome colocado à disposição de uma eleição, às vezes até à força, porque nós precisamos da candidatura feminina. Esse é um problema a ser enfrentado com bastante veemência. O tribunal ele já tem indicado que vai cassar as chapas inteiras de partidos que apresentarem candidaturas laranjas, justamente para tentar fraudar a cota de gênero. Mas esse é o fim do cálculo, né? A participação das mulheres nas direções partidárias, nas atividades políticas não necessariamente partidárias, ainda é fundamental, e também é necessário essa promoção. Os partidos, inclusive, têm uma verba própria para promover a participação feminina na política. Às vezes não é tão bem utilizada quanto poderia ser, né? Bom, a gente está conversando com o Bruno Weber do Amaral no Pod Café da Rádio PF. Esse é mais um espaço aí de conteúdo para você ficar bem informado. Esse conteúdo vai estar disponível aí no Spotify, também no YouTube. E, Bruno, agora a gente vai entrar num assunto que é bem novo, vai ser bastante complicado esse ano, que é a inteligência artificial. O Tribunal Superior Eleitoral tenta regrar isso, mas a gente vê que como tem escapes. Eu sei, inclusive, que esses dias a OAB promoveu um encontro e teve um especialista lá que fez, na hora, usou políticos locais e políticos nacionais e fez montagens ali, mostrou como era feito, enfim, de uma forma muito simples, usando a voz da pessoa, a imagem da pessoa, com um texto criado por a inteligência artificial e que não era a pessoa que estava falando ali. Isso de que forma ou quanto preocupa você que é um profissional dessa área? Eu começo sempre dizendo que é assustador. É assustador, em primeiro lugar. Eu estava na bancada desse dia do evento da OAB, subseção aqui de Passo Fundo, e o combinado foi que o professor Vinícius ia apresentar os exemplos mais baratos. Isso já é assustador, porque é uma tecnologia que nós temos a um preço muito baixo à disposição de qualquer cidadão e que ela pode produzir um material razoavelmente convincente. Mas nós deixamos de apresentar aquele dia os materiais com a mais alta qualidade e eles são, em alguma medida, assustadores. Convincentes, para quem não conhece, acha que é verdade. Extremamente, né? Convincentes, até mesmo especialmente quando se pretende utilizar para ferir a honra, a reputação de alguém. Porque aí se utilizam diversos artifícios somados à inteligência artificial. Um exemplo clássico é o que aconteceu com o João Dória. Era um vídeo com baixíssima qualidade, mas essa qualidade baixa também dificulta a percepção se aquilo está ou não manipulado. Então a gente não pode só esperar o uso da inteligência artificial em grandes produções. Talvez no áudio que receba no WhatsApp, em alguma ferramenta mais simples a um primeiro olhar,
ali pode ter a inteligência artificial, e essa é a preocupação do tribunal. O tribunal, na realidade, ele não se preocupa com o uso da inteligência artificial. Seria bobo, seria quase anti-ciência, tecnologia, se preocupar com o uso da inteligência artificial. Ela já dominou o cotidiano de vários setores. Mas se preocupa muito, todos aqueles que militam no direito eleitoral se preocupam muito com o abuso, com o mau uso da inteligência artificial, porque aqui a gente está falando não só da manipulação de imagens, áudios e qualquer coisa desse tipo, mas também do potencial que a inteligência artificial tem para manipular os dados. E o mercado de dados hoje vale mais do que ouro, né? Nós temos exemplos à revelia, em muitos atos políticos no Brasil, fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, aqui na Argentina, do uso de dados. E aí, de um lado, nós temos a inteligência artificial determinando que tipo de conteúdo eu sou mais suscetível, e do outro nós temos a mesma inteligência produzindo um conteúdo favorável, desfavorável, com manipulação, desinformação, qualquer coisa que o valha, mas já baseado na minha sensibilidade. Então é uma preocupação importante do Tribunal Superior Eleitoral, tanto é que ele mudou um pouco sua dinâmica. Nós estávamos falando da alteração, das atualizações da legislação. Em geral, o tribunal ele espera alguma coisa acontecer e daí vai lá e regulamenta, julga os seus casos no tribunal e etc. Nesse caso da inteligência artificial, ele se antecipou e regulamentou antes ainda dela ter uma grande difusão nas eleições, tamanha a preocupação com essa ferramenta. E quais são as regras, Bruno? A primeira e mais clara, e isso é importante dizer, a inteligência artificial, o seu uso não está proibido em campanha eleitoral. Agora, quando se utilizar, deve ser informado ao eleitor, e aqui a gente está falando quando se usar em propaganda eleitoral. Nós podemos utilizar a inteligência artificial em campanhas para, desde correções menores na imagem, adicionar alguns elementos, montar uma logo de uma candidatura. Isso o tribunal já disse que não precisa ser informado. Mas nós também podemos ter a produção de um conteúdo sintético, acelerar, diminuir, mesclar algumas imagens. E aí esse uso precisa ser informado ao eleitor. O tribunal, nós temos no Brasil, na legislação eleitoral brasileira, uma espécie de especificidade exacerbada. A lei diz o tamanho do adesivo, o que deve ter de conteúdo no adesivo, onde ele deve ser afixado, e assim também a legislação fez com o uso da inteligência artificial. Quando nós utilizarmos ela no áudio de uma campanha, precisa vir avisado no início do áudio. Na peça gráfica estática, em todas as laudas, no post do Instagram, em todas as laudas, na legenda, na audiodescrição. Então o tribunal se preocupou em dizer que pode usar para essa finalidade, mas deve alertar o eleitor, porque o uso dessas ferramentas busca influenciar a convicção eleitoral, né? Todas as ferramentas em uma eleição que tentam capturar o voto do eleitor são utilizadas. A inteligência artificial é uma delas. Agora, ela não pode ser usada para algumas coisas. Uma delas que foi regulamentada é o chatbot, o avatar, aquelas ferramentas que fazem uma conversação simulada, simulam que são uma pessoa para potencializar efetivamente o atendimento, as demandas, etc. Vinha sendo planejado utilizar por candidaturas. O tribunal disse que não é possível utilizar o chatbot fazendo-se passar pelo candidato, pode utilizar para outras finalidades, mas não para se fazer passar pelo candidato. Nós também tivemos a proibição das deepfakes, que essa talvez seja o exemplo mais presente que nós temos, que é quando a inteligência artificial muda a cara de uma pessoa num vídeo, muda a voz, transforma a voz de um em outro. Enfim, a deepfake é bem assustadora, especialmente dos exemplos que podem surgir até as eleições, porque hoje nós temos uma realidade que vai mudar até a data das eleições. Nós teremos uma tecnologia mais avançada, provavelmente mais barata. A deepfake, portanto, foi proibida tanto para o uso favorável quanto para o uso desfavorável, quanto para atacar outras candidaturas. Essa parte eu achei bastante interessante. Proibiu o uso favorável. Eu tenho conhecimento de algumas candidaturas que já se organizavam para fazer uma captura de imagens do candidato em estúdio,
com diferença de luz, com alguma variação, para depois jogar tudo isso no software de inteligência artificial e o software fazer as propagandas de televisão, por exemplo. Então, o candidato ia sobrar muito mais tempo para estar na rua. Para estar na rua. Não tem ainda uma posição se isso seria muito ruim ou simplesmente um uso da ferramenta. Mas é manipulação, né? É não é verdadeiro. E para essa finalidade é bastante cara. Tu botar o candidato num estúdio uma tarde inteira fazendo uma série de capturas que já são tecnicamente orientadas para jogar no software da inteligência artificial, aí sim nós estamos falando de uma tecnologia cara. Então, para além da manipulação, tem a questão do dinheiro envolvido. E eu em tudo diria isso, que ficaria muito artificial também para o candidato, não aproxima, né, do eleitor. Até agora a gente mais ou menos, olhando bem, sabe dizer quando é, né? Então... Agora, Bruno, assim, obviamente que o tribunal vai enfrentar situações em que a inteligência artificial vai ser usada, digamos assim, contrariamente a essas regras. Eu, até pegando esse exemplo do evento da OAB, a criação daquele material que foi apresentado ali, ele poderia ser facilmente jogado no WhatsApp, e aí no WhatsApp tu não tem como segurar, porque o compartilhamento ele é instantâneo. Como é que o tribunal vai identificar problemas como esse, vai punir o candidato ou quem fez esse tipo de coisa? As plataformas de mensageria, que são essas, WhatsApp, Telegram, etc., são as mais difíceis, o ambiente mais difícil de se combater processo de desinformação, de discurso de ódio, qualquer coisa do tipo. Porque são, basicamente, a nossa intimidade, efetivamente. Esses aplicativos estão ali para a gente se comunicar intimamente com as pessoas. Então, de um lado, isso facilita a disseminação da notícia, porque eu recebi um material do meu vizinho, do meu colega, do meu amigo, eu já tenho uma predisposição a acreditar que aquilo é verdadeiro. E, além disso, ali estão os meus contatos íntimos que vão confiar na minha informação, que talvez eu repasse. E é por isso que é uma preocupação tremenda. Agora, nós temos algumas ferramentas. A primeira novidade para esse ano é que o tribunal inaugurou uma espécie de centro de inteligência que pretende colocar em conexão todos os TRS. Então, a gente, em tempo real, vai ter como ir acompanhando. Lá no TRE de Santa Catarina chegou uma ação com tal metodologia. Baseado nessa metodologia, talvez a gente consiga aqui em Passo Fundo identificar uma rede de desinformação. E o próprio tribunal, quando enfrentar ela, vai já dizer para o TRE do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Minas e todos os outros, como que enfrentou, como que resolveu, se identificar de onde surgiu, quem produziu, já vai ter essa informação integrada. Então, esse é um passo que eu considero muito importante para o combate ágil à desinformação, e especialmente a desinformação feita com a inteligência artificial. Agora, para além disso, um dos passos mais importantes é o que a gente conversava antes, a necessidade de profissionalização dos que estão envolvidos numa campanha. Minha experiência pessoal, eu já não consigo mais atuar em campanha sem um perito do meu lado, porque existem algumas dessas situações que sem um perito a gente não consegue dizer como que aquilo aconteceu, de onde que veio. Então, mesmo tendo as ações, ação de representação judicial eleitoral, notícia de irregularidade, todas as ferramentas jurídicas, a gente precisa de conhecimento especializado, especialmente sobre tecnologia, para fazer esse enfrentamento. E o eleitor, aquele cuidado, né? Na dúvida, não compartilhe. O eleitor, nós já temos alguns veículos de checagem de informação bem difundidos, com uma audiência boa. Talvez a divulgação desses canais, a própria imprensa é fundamental nisso. Se a imprensa constantemente estiver noticiando notícias com alto grau de confiabilidade e cada vez com mais audiência, menos chance, óbvio, do eleitor ter acesso a um conteúdo fraudulento e acreditar nele. Mas a percepção do cidadão, o cuidado do cidadão, inclusive o monitoramento pelo cidadão, é também uma parte muito importante.
Bruno, quero te agradecer pela presença aqui nesse episódio, nosso episódio de estreia aqui no Pod Café, falando de eleições. Certamente, né, Bruno, a gente vai voltar a conversar, porque tem convenção, tem início da campanha, início da propaganda gratuita de rádio e TV, e depois também para analisar se tudo isso que a gente falou aqui, né, especialmente na fiscalização aí da inteligência artificial, vai se consolidar. Qual que é a tua opinião? Olha, eu acho que vai ter gente tentando burlar isso, com certeza, infelizmente. Porque assim, ó, a gente já vivenciou em outros momentos da história, não tinha inteligência artificial, mas tinha o panfleto apócrifo, né? Que acabava com um candidato que estava lá na ponta da campanha. Então, infelizmente, a gente tem ainda aqui um grande caminho para a consciência política nesse país. Concordo. Infelizmente eu concordo. Muito obrigada, Bruno, pela tua... Zumara, obrigado pelo convite. Como eu disse no início, é um prazer muito grande voltar à Universidade de Passo Fundo, conversar contigo, conversar sobre um tema que é da mais alta importância, especialmente no momento que vivemos. Foi um prazer estar aqui na estreia e eu espero ter a honra de voltar outras tantas vezes. Olha, o Pod Café, ele vai ser comigo, vai ser com a Thaís, com o Eugênio, vai ter o Felipe por aqui também, o Jader, e a gente vai trazer assuntos variados para dar mais informação para você em todos os canais da Rádio PF. Estamos encerrando aqui. Até mais.